E, tá, tá bom? Tô pronto. Tá gravando? Vamos lá. Em 2006, eu tinha uma outra empresa que prestava serviços de outsourcing de TI. E acabou que eu acabei conhecendo o Renato, né, o Barriga, e o Tarcísio através da Lan House, porque naquela época era muito comum, se você queria jogar algum jogo que em casa você não conseguia jogar, principalmente online, você acabava indo para a Lan House, até pela né, interação que você tinha com outras pessoas. E em algumas conversas que a gente acabava tendo ali, acabou surgindo a ideia de se criar uma empresa para hospedar sites. Eu tinha a Lan House, que naquele momento já se encontrava em declínio, e senti a necessidade de criar um outro negócio, principalmente voltado para a internet. Então, juntando com o Paulo e o Tarcísio, resolvemos montar a i7, que a princípio não era focada em lojas virtuais. Eu sou o Tarcísio. Rapaz, foi na época do Orkut. Sério. O Barriga, ele tinha uma lan house e acabaram de montar a lan house, era lá no bairro. E eu tinha um amigo que às vezes a gente ia na casa de um, ele ia na casa dele, ele ia na casa. E foi na época do CS 1.4. Meu pendrive era um HD sólido, com cabo e tudo. E um dia eu fui na Lan House e pedi pro Barriga. Cheguei lá, conversei com ele e tudo mais. Falei assim, o Barriga, a gente costuma jogar, mas tá tudo aqui no meu pendrive. Eu preciso plugar. Na primeira vez ele já ficou meio receoso, falou que não sei o quê. A gente foi fazendo amizade, até porventura eu já estava plugando, chegando lá e abrindo o computador e plugando, e todo mundo olhando, falei assim, o que esse cara tá arrumando? E plugava meu pendrivezinho e começava a jogar. Dali em diante a gente cultivou a amizade, de muito tempo. Até ele me chamou para cuidar da Lan House junto com ele. E daí foi cultivando amizade. O Paulo, ele entrou numa demanda de evolução, né? Quando o Barriga, ele chegou num momento que ele precisava criar algum outro negócio, que na época a Lan House começou a entrar em defasagem e precisava criar um novo negócio, aí que entrou o Paulo. Eu tinha alguns contatos, o Tarcísio tinha muito conhecimento já na área de infraestrutura, o Renato também já lidava na área administrativa, financeira e também relacionada à parte de tecnologia, e aí a gente achou que poderia ser uma boa ideia a gente criar um negócio, né, que tivesse esse intuito, né, de prover uma hospedagem de sites, de e-mails, de outras coisas na internet. Foi para atender um cliente. Ele, na época, ele me ligou desesperado, porque eu estava numa empresa de hospedagem, que ele era nosso cliente, e a gente tinha um contato próximo, que eu mantinha. Mesmo sendo desenvolvedor, sempre mantive contato com alguns clientes. E ele era um dos mais gente boa, digamos assim. E quando ele descobriu que eu saí dessa empresa, ele me ligou desesperado, até chorando, falando que eu era o único que dava atenção. E ele precisava ir para onde que eu fosse. E onde que eu estava, na i7, não trabalhava com loja virtual. Então, eu fui em paralelo, separando as demandas, trabalhando numa solução de loja virtual, que inclusive eu queria levar para a empresa onde eu estava. Só que acabei adotando como projeto pessoal. E evoluí um protótipo e ele foi o primeiro cliente. No início, a gente não tinha cliente, né? A gente tinha basicamente ali uns 10, 20 clientes de hospedagem que geravam uma receita ali de 500, 700 reais por mês. E o que era muito pouco, né? Conseguia pagar o salário da Renata, né? Que foi a funcionária número 0 que a gente teve. Ela trabalhava de casa na época. Mas a empresa não conseguia sustentar muito bem. Você não quer sentir meu coração agora não, né? Cadê o batimento cardíaco para mostrar? Foi um desafio muito grande, porque na época, quando surgiu a oportunidade de entrar na i7, eu ainda não sabia muita coisa. Então, tipo assim, era muito novo no mercado
Então a gente teve muitos desafios. Quando a gente iniciou, a gente usava muito era MSN, e e-mails e telefone. Então eu sentia a necessidade de ter mais gente comigo, porque eu atendia telefone, eu que fazia todo o atendimento. Então com isso eu resolvi criar alguns personagens, que era a Karine, Douglas e o Jonathan. Então com isso, essas pessoas que eu acabei inventando ficavam atendendo pelo MSN, por e-mail, e a gente querendo mostrar que tinha mais pessoas, que não era só a I7, a Renata não era sozinha na I7. Então a gente viu que era difícil de escalar o serviço de hospedagem mesmo e começamos a prestar qualquer tipo de serviço. A gente chegou até a fazer manutenção de rede Wi-Fi do Magspace, que é um espaço de eventos aqui de Belo Horizonte. Então nessa época, 2006 até 2007, a gente ficou muito confuso. A gente fazia qualquer coisa que conseguisse sustentar o dia a dia ali, as contas, né, pagar os boletos da empresa. 2007, né, a gente começou a trabalhar com e-commerce, porque aí nesse período a gente foi trabalhando na nossa plataforma, fomos evoluindo e a gente viu que e-commerce podia ser uma boa aposta. Na época ainda era um tiro no escuro, mas a gente achou que poderia ser uma boa aposta e aí a gente lançou em 2007 o sistema de loja virtual, né, que nem era conhecido como plataforma de e-commerce na época, né? Então a gente criou um sistema de loja virtual que na época tinha o nome de e-shopping, era um produto da I7, né? E aí a ideia passou a ser começar a comercializar esse produto. Como a gente não tinha a mínima ideia de como vender uma loja virtual, eu lembro que eu pegava minha maletinha, pegava meu carro, eu ia para algumas regiões que tem bastantes lojas aqui, que tem bastante varejo aqui em Belo Horizonte, região da Savassi, região central, e eu ia batendo de loja em loja, né, de terno, gravata, todo arrumadinho e com a pastinha na mão, tentando vender loja virtual. Oi, tudo bem? Já ouviu falar de loja virtual? E aí eu tentava conversar com a pessoa, explicar como poderia ser interessante que essa pessoa tivesse um site na internet para vender os produtos dela. E durante um ano fazendo isso, nossa, foi muito trabalho, muito suor, eu finalmente consegui os primeiros 10 clientes da I7 em um ano. Quando a gente chegou lá em 2008 ainda, a gente enxergou que a gente precisava trabalhar outras formas de comercialização do produto para conseguir escalar. E foi aí que a gente descobriu que a melhor forma de se vender uma loja virtual é através da internet, né? E aí, através do Google Ads, a gente começou a fazer algumas campanhas, começamos a reinvestir, e aí sim, 2008 foi o ano que a gente conseguiu dar o primeiro grande passo ali pra gente, né? Que foi conseguir bater as primeiras 100 lojas virtuais ativas. Eu, em 2009, eu estudava marketing e um dos colegas de turma, ele estava estagiando na empresa. E ele tinha acabado de sair, outra oportunidade surgiu para ele. E ele falou comigo: Thiago, tô saindo de uma empresa e eu acho que você combina muito com ela. E, cara, manda seu currículo lá, já te indiquei pro pessoal. Uma pessoa me ligou, ele falou que era o Paulo e perguntou se eu podia ir lá para fazer uma entrevista. Fui na empresa, cheguei, dei de cara com uma casa, parecia ser uma casa, mas já tinha uma placa na frente. E eu já vinha acostumado com um mercado completamente diferente. Trabalhava em call center, já era supervisor, lidava com gestão, mas eu estudava marketing e estava atrás de uma oportunidade numa empresa que pudesse colocar em prática aquilo que eu estava vendo na faculdade. E a primeira oportunidade que me surgiu foi da I7. O que me chamou muita atenção nesse momento é que eu sentei para conversar com a pessoa que tinha quase a minha idade. E o Paulo, naquela época, já demonstrando um ar muito de inteligência, e naquele momento eu já percebi que eu estava na frente de uma pessoa muito diferenciada. Então fiz uma entrevista, expliquei, eu já vinha por conta de ser supervisor,
eu já vinha um pouco diferente de salário para a época, mas eu estava disposto a aceitar um salário menor pela oportunidade de atuar na minha área. E eu aceitei, mas o Paulo não me deu a resposta naquele momento. Ele disse que me ligaria e me falaria se eu me daria o feedback. Isso foi uma quarta-feira, passou quinta, sexta, final de semana, segunda, e nada de ter o feedback do Paulo. Foi então eu, não sei se no meu atrevimento ou iniciativa ou aquela voz que falava para mim, eu liguei para o Paulo e questionei. Poxa, aqui é o Thiago, você falou que ia me ligar. E surpresa ele disse, Thiago, desculpa cara, esqueci de te ligar. Você pode começar a segunda? E foi assim que começou a minha história com a i7. Eu comecei dentro do comercial, o marketing surgiu dentro do comercial. Eu e o Paulo iniciamos ali algumas estratégias, e a primeira dela foi justamente absorver a criação do site. O site, na época, como eu disse, eu mesmo tive dificuldade de entender. Então, se eu que tinha dificuldade de entender, a gente precisava mudar essa percepção e conversar um pouco mais com o público que a gente queria conversar, de uma forma mais simples, mais clara, daquilo que a gente vendia. Foi então que a gente começou a construir uma nova identidade para o site, destacando ali as vantagens. Então ali começou um pouquinho da criação do marketing e também da comunicação, porque rever o site, rever também a forma como a gente lidava com os clientes, a comunicação com os clientes e principalmente a comunicação interna com os funcionários e entre os setores. Tudo nasceu ali naquela salinha, era uma salinha pequena, de 3x4, um ar-condicionado, uma janela, mas ali começou onde tudo começou. E foi com erros e acertos que eu fui adquirindo conhecimento, fui adquirindo experiência, transformar esse produto que Paulo, Tarcísio, Barriga criaram num produto desejado e que pudesse atrair as pessoas para assinar com a gente. E aí continuamos nessa pegada. 2009, a gente fechou ali com por volta de 300 lojas, né, o final de 2009 para 2010, e continuamos nessa pegada, analisando o mercado, entendendo o que outras empresas que eram concorrentes na época, né? A gente tem algumas empresas que estão aí até hoje, que já existiam antes da gente, algumas deixaram de existir, e a gente foi enxergando as oportunidades de mercado, o que a gente precisava fazer para, numa batalha constante, a gente conseguir trazer resultado e conseguir crescer. Quando a gente chegou ali por volta de 2013 a 2015, a gente teve uma dificuldade muito grande. 2 vezes o data center que a gente estava explodiu literalmente, e a gente teve perda de dados, teve que lidar com o cliente chateado porque a loja ficou fora do ar. Então a gente passou algumas dificuldades assim. E nesses anos de 2013 a 2015, foram anos que a gente tinha que lidar assim, de melhorar produto, melhorar a infraestrutura, melhorar tecnicamente a plataforma para conseguir escalar. Os nossos clientes estavam crescendo e quanto mais eles cresciam, maiores eram as dificuldades de manter todos os servidores de pé. A Black Friday começou a ficar cada vez mais importante no Brasil e aí a gente teve dificuldade sim naquela época, né, quando tinha os picos de acesso de Black Friday ou um cliente fazia uma campanha muito grande, e a gente enxergou a necessidade de reformar por completo a nossa infraestrutura. Então, em 2015, a gente começou uma migração para uma infraestrutura completamente em nuvem, totalmente escalável, elástica, com uma série de outras vantagens. Né, o Tarcísio é uma pessoa assim, espetacular para arquitetar, né, então ele tem uma visão de arquitetura de sistemas, de infraestrutura, que eu não conheço outra pessoa que consegue conectar tantas pontas de uma forma tão elegante, tão simples e ao mesmo tempo eficiente. E aí a gente conseguiu criar uma arquitetura muito bacana na AWS, migramos toda a infraestrutura para a nuvem. Nesse momento a gente foi um desafio muito grande, porque somaram-se muitas coisas simultaneamente. Primeiro, um altíssimo investimento, né? A gente pensou que ia ter um investimento X e a gente gastou 5 vezes mais quase, ao longo de uns 6 meses de transição. Então foi um desafio financeiro. Além disso, nessa mesma época a gente teve
um grande desafio que foi o José, né, o Renato. Ele, infelizmente, aí ele teve problemas de saúde, ficou afastado. Bom, no começo, meu pai estava precisando de ajuda, porque era só ele no financeiro, não tinha mais ninguém. Então, ele estava desempenhando a função de diretor financeiro e tal, e ele estava precisando de ajuda. Daí, ele teve a ideia de me contratar extraoficialmente, tipo assim, só um teste, ó, você vai ganhar só essa mixaria aqui, vamos ver se dá certo e tal. E depois de um tempo, ele adoeceu. Quando ele adoeceu, foi o Paulo que acabou assumindo, né, o financeiro, porque eu tinha que cuidar dele e como a gente não tem família aqui em Belo Horizonte, era só eu e minha mãe. Só que eu não podia também falar para minha mãe tudo que estava rolando, então acabou caindo tudo em mim. Então foi só eu e ele e tal, eu tive que, não tava com cabeça para isso e tal. Mas enfim, o Paulo me ajudou muito, tava lá para mim mesmo, foi como um irmão para mim, entendeu? Não tem outra palavra para descrever ele, entendeu? Que dali foi uma coisa que ele não precisava ter feito, entendeu? Então ele ia no hospital comigo também, ele cuidou do financeiro, ele pegou o financeiro para ele, entendeu? E quando eu voltei, as coisas já estavam meio prontas, eu acabei virando diretor financeiro da empresa, porque como ele adoeceu, ele teve que se afastar e eu acabei tendo que aprender tudo assim, do nada, né? Bom, então em 2016 a gente acabou conseguindo superar todos esses desafios e tivemos a primeira Black Friday que foi um completo sucesso. A gente teve 100% de disponibilidade, foi a melhor Black Friday para a i7 e para os nossos clientes. A gente teve um cliente que ele chegou a bater R$2 milhões em vendas só na Black Friday. E de lá para cá a gente conseguiu parar de gastar muita energia com infraestrutura e manutenção da estrutura, né, dos servidores, e passamos a conseguir preocupar muito na questão de produto, né, a questão de evolução técnica do produto e evolução também do time comercial. A cabeça ficou muito livre para a gente conseguir evoluir a i7 enquanto plataforma de e-commerce. A gente largou o nome Shopping, né, focamos no nome i7 e começamos a retrabalhar a escalada, né, dos próximos passos em relação a esse produto em si, né, esse novo produto, essa nova versão desse produto de e-commerce. Os nossos clientes eles passaram a ter um novo nível de qualidade de infraestrutura, né? E também de produto, porque a gente conseguiu, igual eu falei, focar muito mais na evolução do produto e na evolução comercial. Com os problemas todos que a gente tinha passado anteriormente, a gente aprendeu comercialmente a ter uma empatia muito maior com o cliente. Então, o time comercial, o time de CS, acabou sendo criado com o time comercial e o time de suporte trabalhando em conjunto, com a missão total de ter satisfação do nosso cliente, de limpar qualquer tipo de visão talvez ruim que a gente tinha tido lá no passado, e a gente conseguiu também isso muito bem. E com toda essa escalada que a gente deu, a gente começou a abrir a mente para novas oportunidades de mercado. Até que, final de 2019, eu tive uma primeira conversa com o Márcio, né? Márcio Mota, que é amigo pessoal meu também, e ele é fundador da Monetize. A gente começou a conversar sobre uma possibilidade de trabalhar em parceria, em sinergia, e essa conversa foi evoluindo até que a gente enxergou que era um grande potencial a gente realmente unir as forças. Então a gente trabalhou numa fusão aí, a i7 entrou para o grupo Monetize, e a partir dessa entrada que aconteceu no ano passado, né, em 2020, um leque de inúmeras novas possibilidades passaram a se abrir. Tanto da i7, né, começando a ter a possibilidade de oferecer o que a gente faz para o mercado de afiliado, quanto também na Monetize de conseguir trabalhar de forma mais integrada no mercado de e-commerce, de lojas virtuais. Então, agora a gente tem trabalhado bastante nessa integração entre as empresas e os produtos que a gente tem dentro do grupo, né, das empresas do grupo.
E temos assim, uma perspectiva muito interessante de trazer algumas novidades que não existem no mercado, não só novidades para a gente, mas vão ser novidades também para o mercado. Então essa unificação de forças, ela tende a ser algo que eu acredito que vai ser absurdamente interessante para o nosso cliente, para o cliente da Monetize e para outros clientes que a gente pode acabar conquistando, né? E vai possibilitar uma escalada, né? Uma nova etapa de escalada de todas as empresas aí que acabam compondo o nosso grupo aí hoje. A i7, há 15 anos, vem democratizando o e-commerce brasileiro. São mais de 15 mil lojas virtuais ativadas ao longo desses anos, impactando a vida de mais de 100 colaboradores, mais de 200 empresas parceiras, que ajudam a formar um dos maiores ecossistemas de e-commerce do Brasil. Agradecemos a todos os clientes, parceiros, funcionários, amigos, familiares, a todos que de alguma forma ajudaram a criar essa história de sucesso. i7, 15 anos.